Para ti, eu falo assim, ó, tenha mentorias, participe de grupo de mentorias, Consultorias. tenha pessoas ao lado capacitadas naquilo que você não é tão competente, que a gente nunca vai ser bom em tudo. Então, assim, eu falo muito para os outros. Seja humilde para reconhecer até onde você conhece ou deixa de conhecer e esteja disposto a aprender todos os dias, não importa com quem seja. Sim. Olá, olá! Bem-vindos a mais um Podbext, o nosso podcast que é a extensão da sua empresa. É mais uma conversa com os empresários, com os casos de sucesso, pessoas que já chegaram ou estão chegando lá no topo, onde você também quer dicas para chegar. E eles são ali generosos e compartilham com a gente ideias, caminhos, estratégias que fizeram eles chegarem ao sucesso e vão nos direcionar para chegar também. Eu sou Thaís Zacarelli e te levo nessa jornada corporativa para aprender mais e mais e ficar cada vez mais fácil o mundo do empreendedorismo para nós praticarmos nas nossas empresas. Bom, vamos lá, que eu sei que ninguém quer saber de mim, falar comigo. Vamos saber hoje quem que é o convidado, quem que é a estrela, quem que a gente vai tirar todas as informações e conhecer no nosso Podbext. Hoje a gente vai falar, então, de um tema pessoal que gosta aí de tecnologia, de eletrônica, de engenharia. Nós vamos falar com o Cláudio Uchiyama, da Eletrotécnica Uchiyama. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao Podbext, espero que seja aí divertido e que você conte pra gente de forma bem gostosa tudo que você tem aí de preciosidade para trazer conteúdos, ideias e motivações para os nossos espectadores terem muito sucesso na carreira deles. Bem-vindo, Cláudio. Bom dia, Thaís. Eu que agradeço todo o convite. Espero poder compartilhar um pouco da minha trajetória. Com certeza. E todo o meu conhecimento e expertise na área de eletrônica, motores elétricos. Tenho certeza disso, e principalmente da sua vida, porque é como você foi direcionando aí esses tijolinhos para fazer com que você e a sua empresa tenham chegado até esse momento de hoje, que eu não falo que é o topo do sucesso, porque vocês podem galgar coisas ainda maiores, mas essa estabilidade e esse sucesso que vocês têm hoje. Então, para a gente começar, para dar uma linha de continuidade daqui a pouco, sem interromper a história de vida e a gente conhecer um pouco mais do Cláudio, eu já vou agradecer e relembrá-los do nosso patrocinador aqui do Podbext. Então, mais uma vez, e nessa segunda temporada, ela continua com a gente, o escritório da nossa doutora Thaís de Araújo, que tem aí um hall de advogados de multissegmentos para ajudá-los, direcioná-los e dar a consultoria na área que for do direito, que a sua empresa ou você, pessoa física, precisa de um apoio jurídico. Então, o escritório da doutora Thaís de Araújo fica aqui à disposição. Nós estamos deixando na tela as redes sociais, o QR Code para você entrar em contato. E, por favor, siga nas redes sociais também, porque ela dá várias dicas no Instagram dela de coisas do nosso cotidiano que o direito pode facilitar e esclarecer. E a gente sabe que nada mais do que a informação é o que nos abre portas, o que faz com que a gente fique esclarecido e evite que a gente passe por alguns transtornos, né? Porque a gente tem informação. Vou até dividir isso com você, pedir sua opinião também. Às vezes a gente fala, não, em tudo na vida a gente precisa de um advogado. E precisa mesmo. Mas se a gente já está ali munido de algumas informações e sabe que até ali, aquele degrau, eu consigo esclarecer e resolver, mas dali em diante eu preciso de um advogado, fica mais fácil de não sermos manipulados, não é, Cláudio? Com certeza, eu acho que é muito importante essa parte da advocacia, inclusive eu sou um cara muito bem esclarecido, eu não tenho problema de falar que eu tenho falhas, nós somos seres humanos, e hoje eu tenho a parte advocacia, justamente ontem mesmo eu tive uma reunião para olhar toda a parte do contrato social. Sim. O que a gente pode se proteger a empresa, os nossos patrimônios, toda essa parte. É a sua assessoria jurídica, né? Sim. Do seu CNPJ, que hoje também tem que precisar para sua vida de pessoa física, o seu advogado, o seu escritório jurídico também te ampara. Sim. E fica muito mais leve você saber que, opa,
tema jurídico, eu tenho aqui esse apoio para me esclarecer. Opa, tema contábil, eu tenho aqui esse especialista para me esclarecer, né? E não só para isso, na verdade, a gente está olhando toda a parte do contrato social, enquadrar hoje nos dias atuais, atualizá-lo. para justamente em termos de captar novos clientes maiores. Sim, porque que o contrato tem que estar pronto para isso. E assim, aonde eu quero chegar. Então, eu acho muito importante qual o nível que eu quero chegar pela empresa. Ótimo. Então, tem que ser proporcional ao nosso contrato social. Perfeito. Então, eu acho muito importante. E quem te direciona é o seu jurídico. Jurídico e contábil. Perfeito. Então, mais uma vez, a gente agradece e te relembra do nosso patrocinador, o nosso apoio, que também pode te dar toda a assessoria jurídica, escritório da doutora Thaís de Araújo. Então, vamos lá. A gente sempre conta aí uma historinha para saber de onde veio, quem é, como se comporta, o que come. Tô brincando. O nosso convidado. Cláudio, conta um pouquinho pra gente, para esclarecer o que é esse segmento de eletrotécnica e como você chegou até aqui, como você escolheu essa carreira. Acho que aí vem um pouquinho da sua adolescência, daí em diante, aí falar um pouquinho do Cláudio como profissional, né? E o que fez você chegar aqui. Eu já sei um pouco da história, sei que é herança, né? É herança do teu pai, porque já estava na família. Você tentou relutar, mas aí veio a eletrotécnica, foi mais forte aí no gen, a raiz, né? O sangue aí. Então, conta um pouquinho pra gente. Conta pro pessoal a história da Uti, né? Da Utiyama com o Cláudio. Que a Utiyama é muito mais velha que o Cláudio, inclusive. Com certeza, com certeza. Vamos lá, meu nome é Cláudio Utiyama, tenho 46 anos, sou casado, tenho uma filha. E são os meus maiores motivos para fazer o que eu faço todos os dias. Essa é a sua maior riqueza. A minha base é a família. Manda um beijo aí para sua filha, Um beijo, amor, um beijo, filha. Dá um like aí pro seu pai, tá? Segue a gente. E vamos lá, a empresa iniciou em 1964. Uau, então o ano passado fez 60 anos. Fizemos agora 59 anos. 64. 64, porque assim, a empresa era de 64, em 67 meu pai iniciou a carreira dele. Ela era de outro proprietário. De outro fundador. De outro fundador. Entendi. O fundador, ele não é da família. E já mexia com esse mesmo segmento. Que são os motores. Manutenção de motores elétricos. E aí seu pai já chegou com a empresa acontecendo. Já. Aí em 67, em 67 o Sr. Kiyoshi iniciou toda a carreira dele, após sair do Senai. Meados de 75, ele adquiriu a empresa, se tornou proprietário, ele comprou a empresa do Sr. Yoshio Hattori, que a empresa chamava Eletrotécnica Hattori. Que era o chefe dele, era né? Fundador, foi o fundador da empresa. E ele era um funcionário. E ele era um mero funcionário. Sim. Com sonhos grandes. E bem novo, né? Ele tinha o quê? Uns 19, 20 17 anos. Meu Deus. 17 anos ele começou a carreira dele. Aí, quando chegou por volta de 75, ele comprou a empresa. 75, esse ano faz 50 anos. 50. A gente vai fazer 50 anos de empresa. 50 anos de empresa. Legal. E aí, assim, a gente se manteve durante todo esse tempo. E aí teve os desafios, os altos e baixos. Meados de 80, a gente se tornou referência no mundo de manutenção de motores de elevadores. A gente era a referência número 1. E vocês faziam seu pai fazia outras coisas antes e também manutenção de motores. Sim. E teve que escolher ali nos anos 80, afunilar e ficar especialista desse segmento? Isso você acha que fez crescer? Sim, foi o que fez a gente crescer e ser reconhecido no mercado. Então, afunilou. Trabalhamos, a gente prestava serviço para as grandes montadoras, né, de elevadores, sim. Otis, Thyssen, Atlas, Krupp, e entre outros no mercado. Até hoje são as maiores. Sim, são as maiores. Aí, lá para os 11 anos de idade, eu inicio a minha carreira lá na empresa. 11 anos, Cláudio? 11 anos de idade, eu já estava frequentando a empresa familiar. Já. Isso era nos 90. Fim dos anos 80. 90. Ai, hoje em dia, 11 anos vão até processar os pais que levam os filhos para a empresa. Não, na verdade, meu pai era contra. Você ia porque queria. De teimoso mesmo, de curioso. O mais velho já se encontrava na empresa. Seu irmão mais velho. Temos 3 anos de diferença e a gente começou isso. Todo dia indo lá. E você via como que acontecia o fluxo ali, a produção, o que seu pai mandava o pessoal mexer e consertar nos motores, né? Não, na verdade eu comecei lá de baixo. O meu pai me ensinou lá de baixo. O que é o mocherife? O que era? Não, lavando banheiro para os funcionários. Uau! Se quisesse começar, tinha começado aonde todo mundo começou.
Então a gente começamos lavando o banheiro, Seu irmão fazendo também. faxina, todo mundo. Começando a carreira lá de baixo, a parte principal, a limpeza da empresa. E como você se sentiu? Apesar de que você era muito novo, você achou Eu falo que não me sentia muito bem, eu não tinha maturidade para entender todo o esse que ele estava te processo, o que ele estava ensinando, me né? ensinando. Nossa, que nobre. Faz poucos anos que eu compreendi tudo isso daí. Que E legal. assim me fez o homem que me tornei hoje, e eu tenho orgulho do que eu sou. Ótimo. Muito bom. E aí, com Ah. 11 anos, você também tinha a sua carreira na escola, né? Você Sim, estudava e ficava meio ficava na período lá. empresa, meio período lá. Adolescente foi escolhendo o que você já queria para sua carreira, para o seu futuro, a sua parte vocacional. Aí, isso, você acha que ter convivido, participado da empresa do teu pai, te direcionou para ir para engenharia, para ir para essa parte de elétrica? Me influenciou bastante. Total. Aos 18 anos eu queria descobrir um mundo diferente. Fui para a área de elevadores, manutenção de placas, montando placas para comandos de elevadores. Nada a ver com... Os motores fazem o fazem elevador funcionar, mas isso. você queria a outra parte. Eu queria conhecer a outra parte. Ótimo. Me tornei técnico em eletrônica, aí a minha carreira começou fora. Então, na verdade, assim, toda a parte eletrônica eu fui aprender fora. Como se fosse para os clientes do teu pai, dos motores. Eu fui contratado por um dos clientes do meu pai. Que legal, Um dos clientes Cláudio. dele. Que legal. Aí, assim, ele estava precisando de algum braço direito dentro da empresa e eu fui lá para ser o chefe do laboratório. Com super pouca idade. Eu tinha uns 19 anos. Olha, 18, 19 anos. Olha o chapéu que você tinha que aguentar, né? E o peso, na verdade, porque eu era conhecido como filho do Sr. Kiyoshi. Então, assim, todo mundo me conhecia como filho do Sr. Kiyoshi. Então, assim, tinha que trazer o know-how que meu pai... Manter, pelo menos, o conhecimento dele e o potencial dele que ele tinha dentro do mercado. E aí, nesse momento, você vislumbrava, tenta voltar lá para o menino Cláudio de 19, 20 anos. Nesse momento, o que queimava no teu coração de vontade que você almejava para a carreira? Não era ficar na Utiama. O que empreendedoramente, assim, você pensava? Continuar como funcionário de uma empresa de elevador? O que te fazia sonhar nessa época para sua carreira? Não, na verdade, fui buscar conhecimentos para quando eu pudesse ser realmente o proprietário da empresa, eu pudesse ter todo o know-how e conhecimento para comandar a frente da empresa. Mas você já pensava em ter a sua ou voltar para a empresa do teu pai? Você já tinha essa ambição de, opa, não quero trabalhar para os outros um dia eu vou trabalhar, Meu pai sempre me ensinou desde cedo. Existem dois tipos de pessoas. O que é mandado e o que manda. Certo. Então, você tem que escolher o que você quer ser na vida. Olha. Então, assim, eu sempre fui o cara que nunca aceitei desaforos, nunca abaixei a cabeça quando eu estava certo. Eu não abaixava a cabeça para ninguém. Argumentava e foi quando eu tive alguns problemas dentro de empresas que eu trabalhei fora. Como mandado. Como mandado. Como empregado. Sim. Mas, assim, me tornou... E depois de um tempo, meus irmãos foram embora para o Japão. E eu me vi na função de retornar para a empresa familiar. E aí seu pai meio que ficou na mão, porque ele precisava do apoio, dos braços do que seus irmãos faziam. E como seus irmãos foram deslumbrar a carreira, né? Foram tentar novas oportunidades no Japão. Quem que ia atuar nessa parte, né? Na empresa do teu pai? Você se sentiu aí meio na obrigação de voltar? Aos 21 anos, eu retornei para a empresa. 21. Aí... Também ainda é muito novo. Sim. Aí, aos 21, eu me tornei para a empresa, só que quando eu retornei como sócio da empresa. Aí eu já entrei como sócio. E aí você atuava numa parte diferente da do teu pai. O seu pai era mais do operacional e você mais do gerencial. Eu cuidava da parte sempre tive bom relacionamento, eu não tive dificuldade para conversar com pessoas. Sim. Isso na fase adulta, lógico. A gente teve que trabalhar um bocadinho aí para isso. Eu fui uma infância muito... na infância toda, eu fui um garoto muito tímido. Sim. Eu tinha um grave problema, assim, de conversar com pessoas. De relacionamento. De relacionamento era zero. Poucos amigos. Muito poucos amigos. E, assim, do sexo feminino era zero. Porque eu morria de vergonha. Timidez. E depois eu fui destravando. Porque se eu queresse chegar onde eu queria chegar... Que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Ao mesmo tempo e o mesmo trabalho, né? É por isso que, assim, eu sabia que do jeito que eu era, eu não poderia conseguir chegar onde eu queria chegar, onde os meus sonhos querem... Eu desejo chegar. O que você tinha de referência, que era o teu pai, ele era, assim, extrovertido ou também era reservado? Meu pai sempre foi um senhor bem reservado, de poucas falas, não gostava muito de ensinar. Era assim, ensinar era uma vez só.
Então, você tinha que ser o relações públicas da empresa, porque o teu pai era mais fechado, mais formal Exatamente. ali e mais operacional. Exatamente. Nesse momento dos 21 anos, você foi estudar, você se preparou para ser sócio e gerenciar a empresa do teu pai? Então, em paralelo à oportunidade, você criou o alicerce do aprendizado para colocar em prática na empresa? Sim, fui estudar, eu procurava informações na internet, a mesa que eu me sentava, então foi uma As trajetória. rodas ali As de onde rodas você que a gente tava. se senta, a gente se molda. E Olha aí, só. assim, hoje, com muito mais conhecimento hoje, à frente de toda a empresa hoje eu sou o CEO da empresa e eu que tomo as decisões de 100% de lá. E aí, assim, eu sei que Seu pai conseguiu se aposentar ou a cabeça dele ainda fica, eu demorei Cláudio, como é que tá aquilo? Eu demorei 30 e poucos anos para ganhar o respeito dele e a confiança dele para poder hoje gerenciar a empresa. Eu acho que esse foi o seu maior desafio, O né? meu maior Maior do desafio. que bater meta no faturamento. Comprovar que eu era autossuficiente para comandar a empresa Para e dar honrar a história, dar continuidade, continuidade na missão e valor da empresa. Entendi. Então, agora trazendo para o nosso mundo dos Uhum. negócios e da consultoria que a gente tem da Bext Consultoria, nós temos um produto que é o Bext 360, que ele faz uma anamnese da empresa do nosso cliente, e aí né, nessa anamnese entende onde estão os gaps, onde estão ali também os sucessos, os destaques onde a empresa do nosso cliente atua e atua até como referência que a gente pode pegar de benchmarking e também usar como exemplo nos nossos outros clientes. Mediante essa anamnese, a gente atua com propostas e consultoria para fazer com que esses gaps sejam sanados. Você acha que nesses 20, 30 anos que você precisou ir aí se fundamentando e mostrando para o teu pai que você teria, sim, bala na agulha para manter a empresa e fazer ela crescer também, né? A Eletrotécnica Utiama. Se você tivesse esse amparo de uma consultoria e há 15, 20 anos atrás, isso ia talvez acelerar seus resultados ou te mentorizar para que você acertasse o alvo com mais precisão? Com mais Bastante. segurança? Se eu posso dar uma dica para quem é Por mais novo, favor, que por favor. esteja no mundo dos querendo Conta aqui para trilhar, os querendo pros trilhar e nossos querendo espectadores. galgar algo maior para ti, eu falo assim, ó, tenha mentorias, participe de grupo de mentorias, tenha Consultorias. pessoas ao lado capacitadas naquilo que você não é tão competente, que a gente nunca vai ser bom em tudo. Então, assim, eu falo muito para os outros. Seja humilde para reconhecer até onde você conhece ou deixa de conhecer e esteja disposto a aprender todos os dias, não importa com quem seja. Sim. Então você tem que estar aberto a aprender. Então foi difícil um garoto que sempre cresceu com orgulho, nunca reconhecendo as falhas e quietão. Então assim foi Às vezes, difícil. ali Eu com 19, romper 20. essa barreira foi difícil eu romper. Eu só rompi, na verdade, por coincidência do destino. Eu estava fazendo mal para minha família, para o meu casamento. Foi quando eu fui buscar a ajuda do desenvolvimento humano. Sim, Me entender desenvolvimento melhor, pessoal. desenvolvimento pessoal, é o que salvou o meu casamento. Aí eu aprendi E isso você sobre aplicou mim. para os negócios também, para a vida do Cláudio, Exatamente. O né? Cláudio mudou primeiro para depois ir para os negócios. Aí eu implementei na empresa todo o meu conhecimento que eu adquiri fora e aí fez toda a diferença. Então, de uns 4 anos para cá, a empresa já não é mais a mesma. A gente tem novos sonhos, novas trajetórias, temos metas. Hoje a empresa tem gestão, processos dentro da empresa, todas as áreas construídas. Lógico, sempre tem a melhorar. Eu acho que Sim, sim, sempre tem para crescer, para se a gente melhorar. achar que chegou no ponto máximo, você já morreu. Então, eu sou um eterno insatisfeito. Eu sou um garoto eternamente insatisfeito. Tem Eu que nunca só tô... permear para que não seja um insatisfeito ingrato. É um grato, mas Eu sou insatisfeito. grato por tudo que eu Sim. tenho e insatisfeito porque eu sei que sempre a gente pode crescer um pouco mais. Tá em movimento para fazer crescer. Todos os dias. Certo. E você deixaria, assim, uma dica mesmo, uma dica de conhecimento, uma dica de um caminho que o nosso empreendedor poderia trilhar, fazer como você fez, para que ele se desenvolvesse a parte de autoconhecimento, a parte humana dele, e isso transbordasse para a vida
pessoal e para a vida empresarial? Quais são suas dicas? Ou um hábito mesmo que depois desses estudos que você foi, se curou ali, se autoconheceu e dali em diante você vem fazendo e você acha que isso dá realmente muito impacto, muita diferença ali na vida, no dia a dia das 8 às 18, no trabalho também. Pode dar essa dica? Você acha eu sei que não existe uma fórmula de sucesso, mas a gente vai pegando dicas dos nossos convidados e faz sentido, às vezes, para um temperamento de uma pessoa, para o estilo de vida de outra. Então, às vezes, vai fazer muito sentido o que você der de dicas para algumas pessoas que estão nos assistindo. A dica maior que eu dou, eu falo que é se autoconhecer, aprender que a gente não é bom em tudo, a gente não é perfeito, não existe perfeição, perfeito é Deus. Então, eu falo muito sobre ter humildade de reconhecer, é o primeiro ponto. E outra coisa, para a parte empresarial, é ter consistência naquilo que você perpetua. Então, assim, tenha metas claras, objetivas, tenha uma agenda muito bem detalhada e cumpra a agenda. Procure cumprir a agenda e ter consistência naquilo. Por exemplo, eu estava desleixado, larguei a parte de cuidar da saúde. Só trabalhando, workaholic, nato, trabalhando das 5 da manhã às 8 da noite todos os dias. Uau. E assim, voltava para casa cansado e tomava banho, jantava com a família e ia dormir. Então, dormindo pouco, inclusive, menos do que ali às 8 da noite. Muito pouco, todos os dias. Então, eu comecei a criar hábitos. E é pequenos hábitos. Então, assim, a primeira coisa foi tentar mudar a minha carga horária de trabalho. Não é porque você ficava muito tempo que você produzia produtivo. Mais. Isso. Exatamente. Gente, Cláudio. Eu falo assim que... Vamos quebrar aí todos esses paradigmas. Com certeza. Não precisa ficar 12 horas na empresa, o dono. Se você tiver uma agenda bem atrelada e objetivo muito bem claro, você consegue administrar melhor o seu tempo. E quando você administra melhor o seu tempo, você consegue ter muito mais resultados. Porque você vai estar feliz, né? Você não pode esquecer da vida do Cláudio pessoa física e o Cláudio ser só pessoa jurídica, né? Isso que você se despertou, descobriu e começou a trabalhar para reorganizar a sua agenda. Isso, eu fui reorganizando e assim, eu falo assim, não tenta fazer tudo de uma vez. Tá. O Cláudio ansioso, gritava, queria fazer todas as áreas, tudo de uma vez só, e aí não dava muito certo e acabava o quê? Desistindo, no meio do caminho. Aí desistia e ficava nessa procrastinação. Sim. Aí hoje eu faço parte de mentoria empresarial, eu tenho mentores em algumas áreas da vida, e aí isso que fez toda a diferença. Eu falo assim, tenha pessoas para te direcionar. Não seja hipócrita ao ponto de achar que você é o melhor, que você não precisa de ajuda. Perfeito. Você quer ir mais rápido, tenha pessoas para te ajudar. Só tome cuidado com quem você coloca do seu lado. Então, hoje eu tomo muito cuidado quem anda do meu lado. Ele também tem que ser merecedor. Então, assim... Tem que ser igual ou melhor que você. Eu procuro sempre pessoas melhores. Entendi. Sempre pessoas melhores. Porque te inspirem e te ensinem. Porque é onde eu quero chegar. Então, eu me espelho onde a pessoa está, se é onde eu quero chegar. Se tem o mesmo princípios e valores. Então, não importa o quanto eu cresci, eu mantenho o mesmo valor do garotinho de 11 anos que começou a trabalhar na empresa familiar, que hoje... eu tenho orgulho... Que você é o capitão hoje. Hoje eu sou o CEO e eu tenho muito orgulho disso. A gente tem muito a crescer, já temos metas agressivas de ter sede própria, toda essa parte, ampliar o número de funcionários. São metas o quê? Para 5 anos? Curto média prazo? De 5 anos. 5 anos. De 5 a 10 anos no máximo eu quero ter a sede própria da empresa. Algo que meu pai nunca teve. O meu pai tinha sonhos, mas ele não tem a coragem de poder... É um galpão alugado? Hoje a empresa, a sede é um galpão alugado. Entendi. Eu vou fazer agora uma analogia. Você disse um pouco da sua saúde, como que estava a sua vida. Você estava esquecendo, né, do Cláudio pessoa física, enfim, porque você virou um robozinho, né? Só trabalhava, você abria, chegava antes do primeiro funcionário e ia embora depois do último. E aí você viu que o motor, seu corpo, começou a arriar também, você não estava dando atenção para sua saúde. E em paralelo a isso, é o que vocês fazem, vocês cuidam dos motores. Explica um pouco pra gente, aí você fala o que você fez para sua saúde, dá de exemplo e puxa a orelha dos nossos empresários que estão só focados nisso, que não dá para ficar assim sem um equilíbrio, precisa de um equilíbrio em tudo.
vida, né, cuidar da saúde física, mental e emocional. E, em paralelo, explica pra gente, e pra mim, principalmente, como leiga nesse segmento, o que a eletrotécnica Uchiyama faz nos motores e o que você teve aquela sacada, que a gente já tinha conversado um pouquinho antes, eu falei, vamos contar isso no nosso podcast. Dividir isso é uma grande sacada. Que você falou, tem coisas que eu prefiro não fazer. Eu tenho o meu parceiro, eu terceirizo e eu ganho sem precisar me empenhar, né? Eu ganho, eu lucro, eu faturo com essa... usando sua inteligência, usando essa sacada. Usando o meu parceiro, eu não preciso atuar tanto, eu não preciso do suor do meu trabalho para eu faturar. Então, você conseguiu pega assim, o que aconteceu? O que estava acontecendo com o motor da saúde, a sua vida, do Cláudio? E aí você conta pra gente como que vocês fazem ali voltar pro prumo, voltar pro eixo de perfeito funcionamento, os motores da Uchiyama. Ok, Thaís. O que você estava sentindo ali da sua vida mesmo? Como que você estava vendo que sua saúde estava degringolando? Então, eu comecei a me cuidar mais, a prestar mais atenção. Há uns 4 anos, você falou, Isso, né? faz uns 4 anos que eu comecei a cuidar mais de mim. Então, eu acho que assim, todo mundo tem tempo. Quando a pessoa fala assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Você não sabe organizar Na o verdade, não sabe se organizar. Por exemplo, eu acordo todo dia às 4 da manhã. Uau. Às 5 eu estou na empresa, mas eu já vou trocado já para ir correr. Porque se eu for para a empresa, se trocar para depois ir para academia, esquece. Não se troca. Você não faz. É a mesma coisa que você deixar para depois que voltar da empresa, chegar em casa, se trocar, você esquece. Você não vai. O sofá te segura? Você tem que ter muita, você tem que ter muita disciplina e um objetivo muito bem desenhado, um propósito muito forte. Então eu falo para as pessoas, tenha um propósito bem forte que faça com que você não desista daquilo, mas assim nem por nada no mundo. Então... E essa vida diária da prática do exercício, que o que você escolhe é a corrida, te traz a consistência no seu autocuidado da sua saúde física. E você comentou da consistência, da continuidade que você faz nos seus hábitos e nas suas ações da vida da empresa, que estão cada vez mais trazendo o chegar nas metas. Então, né, o segredo da consistência mesmo em tudo que você vai fazer. Consistência, continuidade, né? Isso, Thaís, assim, para mim, assim, ó, a empresa é formada de pessoas. Isso. Então, se você não cuidar das pessoas que estão dentro da sua empresa, não tem como você crescer. Vocês estão muito grandes? Vocês são em quantos? Não, somos pequenos, eu considero pequeno, a gente está em 8 pessoas. Sim. Só que assim, ao invés de quantidade, eu prefiro pessoas que performam alto. Ótimo. Então, eu prefiro qualidade do que quantidade. Nem Pessoas sempre... com seus escopos bem desenhados e você sabe cobrar o de cada um. Exatamente. Cada um faz o seu com muito Exatamente. êxito. É por isso que, assim, o meu pai, na época do fundador do Tsukiyoshi, a gente fazia manutenção de tudo. De tudo. Ventiladores, furadeiras, máquinas... Era uma eletrônica. Eu fazia de tudo. Na verdade, nós fazíamos de tudo. Quando eu me tornei o CEO da empresa, eu comecei a fazer uma análise daquilo que realmente dá lucratividade e o que não dá lucro para a empresa. Foi analisar ali eu fui fazendo todas as análises. Serviço. Exatamente. E o faturamento, que a gente trabalhava muito e no final do mês não sobrava nada. E fazendo analogia com o corpo e a saúde do Cláudio, estava sempre capenga, sempre cansado, sem saúde. Exatamente. A empresa estava ali sobrecarregada e sem um faturamento alto de sucesso. Exatamente. E trabalhando demais. E aí eu comecei o quê? Separar aquilo que eu queria fazer ou não, atender ou não de serviço, escolher. Hoje a gente está num patamar que a gente pode escolher o serviço que a gente queira. E aí eu aprendi que quantidade não quer dizer qualidade. Sim. Aí, assim, diminui a quantidade. Nem sucesso, né? Tem que atender mais, Exatamente. Atender mais. Não é necessário. Na verdade, você pode trabalhar menos para ganhar muito mais. Uau! E aí, hoje eu faço serviços que eu trabalho muito menos, é muito menos desgastante, com um lucro muito maior. Você escolheu setorizar. Setorizar a empresa. E o que é, pra gente novamente explicar pro pessoal, o que você escolheu setorizar são os motores de elevadores. Só para vocês entenderem, a gente começou e se tornou referência no mundo dos elevadores, e depois eu cortei uma boa parte dos meus clientes na linha de elevadores. Nossa. Porque eu descobri um nicho muito melhor, que é a linha de servomotores e eletrônica. Ele é muito mais rentável para mim.
E a manutenção já era domínio de todos vocês ali, já eram o que vocês tinham que fazer nos motores, vocês já sabiam, porque era parecido ou era igual ao que vocês faziam. Então, aí eu com vou chegar elevadores. naquilo que você comentou sobre o ecossistema. Isso. Vamos lá. Então, assim, eu não tinha toda a expertise na parte de servomotores e eletrônica. Por mais que eu tinha uma base muito bem fundamentada, eu não tinha o conhecimento profundo. E comecei a buscar no mercado pessoas capacitadas, tanto em servos quanto eletrônica, e determinadas marcas. Então, assim, a gente trabalha com multimarcas e eu tenho, assim, hoje um ecossistema de profissionais que eles são donos das próprias empresas e a gente se fundiu as nossas empresas para prestar o serviço para os nossos clientes. Cada um faz uma coisa e quando chega a demanda, vocês Então, distribuem. hoje nós temos um ecossistema que tem pessoas qualificadas naquela determinada equipamento. Sim. Então, a gente começou a ter o quê? O cliente final, ele não precisa pulverizar o serviço em diversas empresas. Ele tem uma única empresa e aí ele resolve precisa, tudo. que resolve tudo que ele precisa. Então, e assim, a gente é muito claro com o cliente final. Eu acho que assim, a honestidade de você falar assim, isso eu não tenho capacidade de fazer. Então, a gente não faz o serviço que a gente não tem competência de entregar. E aí vocês indicam? Ou vocês acham que isso é um tiro no pé? Quando eu tenho parceiros para indicar que seja de minha confiança, que eu sei que vai entregar um serviço tão bom quanto a gente, Boa. Bem, eu indico. Bem lembrado. Mas eu falo que a régua é bem alta com relação a serviço. Uhum. Então, eu tenho um parâmetro muito alto com relação ao serviço. Então, eu sempre falo para todos os E nossos essa colaboradores. transparência faz o seu cliente, mesmo recebendo um declínio, o seu não, ficar satisfeito por causa dessa transparência e sinceridade, né? Sim, eu falo assim, ó, entrega um bom serviço, faça um bom atendimento que você tem cliente para sempre. Seja honesto na hora que você cobra. Então, assim, eu falo muito sobre saber fazer o orçamento, cobrar um preço justo, valorizando a sua mão de obra e entrega um resultado excelente. Eu falo assim que lá na empresa, eu falo para todos os colaboradores, faça com excelência, porque o mundo está cheio de pessoas boas. Então, assim, a nossa é manter a Tem que ser excelência da melhor empresa. do que o bom, ser excelente. O bom é inimigo do ótimo. É. Sempre. Então, procure sempre pensar sempre que a gente pode mais. O que eu posso fazer a mais daquilo que eu faço hoje? E aí eu falo para os meus colaboradores, você quer ganhar mais? Entregue mais. Primeiro você tem um processo de comissionamento com eles, de meta, de participação de lucros para motivá-los ou não? Então, você acha que isso é lembra uma que eu sacada? sou um rapaz, eu sou um homem hoje muito honesto. Sim. A gente, recentemente, entrou um gestor de processos, então, assim, a gente está criando os processos dentro da empresa, inclusive a parte de comissionamento. Então, na verdade... Para operacional também, parte não só para comercial. Não, tudo. Comercial, administrativo, a parte operacional. Então, na verdade, assim, todos os funcionários, 100% Todos vão das ter empresas. bônus. Todos têm bônus. E desde, assim, coisas mais simples. O funcionário, durante os 30 dias, ele não faltou e chegou no horário sempre. Bônus para isso. Porque é muito difícil hoje a pessoa ter um comprometimento de ter essa responsabilidade. Todos os segmentos, né, Todos Cláudio? os segmentos. Tá difícil ter bom Eu tenho funcionário. clientes em diversas áreas e todo mundo tem a mesma dificuldade. O pessoal quer só o emprego. Exatamente. Ó, recentemente a gente cumpriu 2 vagas lá na parte de eletrotécnica. Sim. A Red Hunter demorou 3 meses para encontrar um profissional, porque eu falei, primeiro ele tem que passar pelo seu processo, que é a parte de inteligência emocional. Uau. Que a gente faz um processo de inteligência emocional para ver se a pessoa está capacitada mentalmente. E não só habilidades técnicas, Não, você quer não ver as basta... skills ali, as habilidades Por quê? delas. Porque, na de verdade, inteligência a empresa é feita de pessoas. Sim. E, assim, eu quero um ambiente em que todo mundo tenha a mesma mentalidade. Ótimo. Ajudar o próximo. Até porque a parte técnica, você e o seu encarregado conseguem ensinar o eletrotécnico, Nós né? formamos O técnicos jeito que lá. o jeito que vocês trabalham. Só que a pessoa, você não consegue ensiná-lo comportamento, você não consegue ensiná-lo visão de vida mesmo e o autocontrole da inteligência emocional, né? As motivações que ele vai ter, os valores do que ele vai ter para a vida, o caráter mesmo, né? Exatamente. Aí eu falo, assim, com muito orgulho que, assim... 3 meses sua Red Hunter para escolher, para achar 2 funcionários? 2 funcionários, do jeito que a gente quer. Na verdade, assim, lembra da régua bem alta? Sim, sim. Então, eu prefiro demore a contratar e demita rápido. Eu sempre falo para as pessoas, Mais demore uma a contratar, contrate
tenha pessoas capacitadas para fazer aquilo que eu não tinha, que eu, assim, eu não sou formado em administração, E nem não sou RH. especialista em RH e nem em comportamento humano. Por mais que eu tenha um nível de consciência muito alta, eu não sou formada naquilo. E aí vem de novo a prática do que você disse da sua humildade, né? Humildemente você fala, não dá para ser bom em tudo. Então, deixa que eu toco aqui a empresa, deixa que eu domino os segmentos técnicos e administrativos da eletrotécnica Utiama, e quem vai recrutar vai ser uma especialista em recrutamento e seleção. E aí você também ali terceiriza, pegando alguém que é bom naquilo. Ela é a melhor naquilo que ela faz. Porque talvez você contrataria em menos tempo, pegando ali currículos em sites e tudo mais. Mas aí o turnover de funcionário na sua empresa ficaria muito grande. Você vai, ensina ali em 90 dias um funcionário, de repente tem que dispensá-lo, porque não ficou redondinho ali o comportamento, o desenvolvimento dele para o que você estimou e o que você precisa. Então, aí é um exemplo prático do que você falou. A humildade e reconhecer de que todos são bons em um segmento, inclusive o seu ecossistema. Todos são bons em executar uma parte do serviço ali no motor, nas placas, na mecânica do elevador. Cada um é bom numa área e ela ali, a recrutadora, é boa nessa área. E você humildemente consegue assumir que precisa do serviço dela, e quando tem que pagar alguém para fazer o que você precisa, você vai e contrata alguém para isso, né? Exatamente. Hoje nós contratamos pessoas para aquilo que eu não tenho competência. Ótimo. E eu não estou disposto a pagar e gastar meu tempo para aquilo. Porque então, você disse que o que a gente tem de maior valor é o nosso tempo, né, É o nosso Cláudio? tempo. Então, hoje eu administro bem o meu tempo para ficar maior tempo com a família. Como que eu faço? Tem pessoas qualificadas do seu lado para fazer aquilo. E assim, uma coisa que o meu mentor disse para mim, e eu levo para a vida. Tenha pessoas que resolvam seus problemas. Se a pessoa te der problema, manda embora. Boa, Cláudio. Então, assim, isso na vida pessoal, seja família, seja Nos negócios, seus funcionários. tudo. Para tudo. Eu levo para toda a área da vida. Então, assim, ó, familiar, dá problema? Tchau, não sou obrigado a conviver. É só parente. Eu não sou obrigado a conviver. Empresa, funcionário. Ele está sendo pago para resolver problemas, né, Cláudio? Exatamente. Para pensar à frente. Tenha pessoas que resolvam seus problemas. Poupar. Tenha pessoas que resolvam seus problemas. Se tiver dando problema para você, demita. Não precisa, né? Demita. Não tá te agregando. E eu vejo que muitos empresários têm o problema da demissão. Se você tiver problema com a demissão, terceirize a culpa. Olha, o meu RH, tal, isso, Entendi. aquilo, aquele, o meu gerente falou que não tem como e demita. Ali Então, o comunicado sempre terceiriza. Seus Se você tiver não problema, estão chegando no se tiver objetivo. problema, você terceiriza a culpa. Eu falo assim que é muito simples, que eu conheço vários empresários que eles mantiveram por muito tempo funcionários ruins, pagaram caro por isso, né? Tem um exemplo, não vou falar quem é, mas assim, é um empresário do ramo pet. O meu mentor, nosso mentor, na verdade, faz parte do grupo empresarial que a gente faz. Falou assim, demita logo. E era alguém com um cargo estratégico. Exatamente. Essa não demissão lhe causou um processo que impactou em R$200 mil na Processo empresa. trabalhista ou processo por um erro do que essa pessoa cometeu? Não, trabalhista. Meu Deus. Por exemplo, a Eletrotécnica Utiama o remorso não... desse dono da empresa de pet. Exatamente, porque não demitiu. Então, por isso que eu falo assim, ó, demora a contratar e demita rápido. Seja rápido para demitir. Sua equipe tá consistente ali, tá um bom tempo, pelo menos grande parte da equipe, porque agora eu tô vendo que vocês estão crescendo, você precisou de mais 2 vagas, precisa de mais mão de obra, porque tá chegando mais demanda, tá chegando mais serviço. Sim. Mas ali a base, os líderes, a sua equipe tá há muito tempo com a Utiama? Sim, na verdade, assim, sempre trabalhei com poucas pessoas, Sim. Então, na verdade, Enxuto, o chefe do operacional é o meu irmão. Sim. No caso, ele se tornou e ele mereceu onde ele está. Ele é o chefe da operação, o gerente da empresa. Ele é sócio, operacional. ele é um sócio gerente da empresa. Ele é sócio também hoje já da empresa. Né? Faz uns 3 anos que nós ampliamos a estrutura empresarial nossa para atender melhor nossos clientes. E aí eu trouxe ele para a parte societária. Então, assim, eu acho que assim, é muito meritocrático. E eu falo para meus colaboradores, e eu tenho muito sobre a meritocracia. Você vai receber aquilo que você merece. Se você acha que você semeou, você vai
vai colher. Você vai plantar primeiro para colher, é meritocracia. Exatamente. E assim, desses 58 anos de empresa, 59, né? A gente vai fazer 50 anos de empresa, né? Sim, como como o Te Ama. Como Te Ama, Mas exatamente. antes seu pai já trabalhava Meu ali. pai já trabalhava lá. Uhum. Então, assim, nesses anos todos, a gente nunca teve um processo trabalhista. Isso é muito nobre, assim, muito bom, né? Sim. Isso é um dado muito importante. Sim, é. Porque é o jeito que vocês lidam com os funcionários. Também é uma grande dica para você falar para os nossos empreendedores. Os funcionários que foram demitidos, eles nunca processaram a gente, nunca tive um processo. Ficou E nem muito dor de cabeça, claro ficou muito eles, claro. né? Porque enquanto eles estão trabalhando pra gente, eu sou muito claro. E muito objetivo. De dando as metas para eles, de dando feedbacks para eles. Sim. Eles vão sempre tendo oportunidades para ir aparando as arestas ali do que Por tá exemplo, errado. tem funcionários do meu pai que hoje tem um funcionário lá que a gente teve... Recentemente eu não tenho mais contato. Mas até o momento que eu tive contato, ele virou engenheiro do metrô. Então, assim, são pessoas que saíram da empresa para algo muito maiores. E a gente tem, eu tenho muito isso como Se qualificou como ali empresário. na Te Ama, né? Se qualificou ali na Utiama, ele aprendeu a profissão lá. Aí depois, é lógico, ele foi estudar, se tornou engenheiro, mas hoje ele é engenheiro do metrô. Eu, durante a minha carreira que eu tive como funcionário de outras empresas, teve pessoas que trabalhou comigo que eu achava que eles tinham grandes potenciais. Isso aí é um feeling meu, Sim. de ver o potencial na pessoa e falar, meu, por que você se diminui tanto, Se submete, se né, submete Cláudio? a trabalhar para os outros se você tem capacidade de algo muito maior? Aí, assim, teve um rapaz que trabalhou comigo, que ele se tornou engenheiro da TAM. E, assim, isso que é legal pra gente. A gente Você vê pessoas... motivou pra ele motivação. abrir asas, assim, pra ele ter coragem de ir para voos maiores, fazendo até aí um trocadilho, porque é a TAM, né? Mas Exatamente. para ir para voos maiores mesmo. Você ali subiu a moral, deu segurança para ele tentar ir para uma empresa maior, para um Exatamente. cargo mais alto. Foi o quê? Um mês retrasado. Um mês retrasado teve uma moça que veio fazer entrevista comigo, né? Ela trabalhava numa empresa que era cliente meu. Aí ela veio procurar oportunidade de emprego lá na empresa, fazer alguma coisa, e eu falei para ela, para que você quer sair de uma empresa CLT e trabalhar para mim como CLT? Aí eu falei assim, não, você tem muito mais da capacidade, o que você fazia na empresa? Aí, assim, ela administrava, ela fazia compras, ela conhecia todo o processo de uma empresa, pelo menos a base. Todo o background ali de escritório. E hoje ela abriu a própria empresa dando assessoria para aquilo que ela já fazia. Você deu um pontapé ali nessa ideia para ela. Eu acho Encorajou. assim, encorajar. Eu acho assim, isso legal da minha parte, que eu sempre tenho esse feeling. E assim, eu não contrataria e colocasse ela no CLT sabendo que ela tem potencial de ser dona do próprio negócio. Legal. Você jogou ali do ninho pra E era uma voar. pessoa que eu estava procurando na minha área, que eu precisava. Era uma área que era uma função que eu você queria. Mas eu acho que assim, a gente tem que... Você seria egoísta de não fazer isso. Egoísta. Sem querer, você já tá mentorizando e sendo ali um coach, né? Sem querer, você já tá fazendo isso. Só um pouquinho só. Que legal, que legal. Com certeza, quando... porque o networking por mais que você não queira, o networking é primordial. Quando surgir na frente dela necessidade de alguém, né? Que ela conviver ali nas consultorias dela, alguém que precise do core do que você realiza, sem dúvida, ela ali com muito... prazer vai indicar o Te Ama, né? Ela sempre vai fazer pontes ali pela gratidão desse relacionamento que vocês tiveram, né? Lembra que eu fui para a área de desenvolvimento humano, fui fazer treinamentos, né? Consegui mudar bastante da água para o vinho. O Cláudio, que era um chefe... Você mudou a pessoa mesmo, a essência. Exatamente. Eu tinha grandes problemas, que na verdade, assim, para mim, assim, na empresa, principalmente... você está sendo pago para aquilo que eu mando fazer. Certo. E o que eu mandar tem que ser dito. E rápido. É regra. Uhum. Aí, assim, e eu vi que não era muito bom. Hoje eu entendo que existe N formas de se falar e trazer a equipe para si da forma e entregando muito mais resultado. Você era chefe, você não era líder. Exatamente. Existe uma grande diferença entre ser chefe e ser líder. Eu tinha o cargo e a autoridade, só que eu não tinha as pessoas ao meu lado. Não tinha a lealdade deles, né? Exatamente. E assim, a inteligência emocional, a minha mudança teve o despertar da consciência que existe formas diferentes de trazer o resultado.
E aí, assim, de uns 3 anos para cá, o resultado mudou da água para o vinho. A gente recentemente dobrou o faturamento da Isso que empresa. eu ia perguntar, em números, essa mudança da sua vida pessoal e também eu acho que reverberou para sua família também, para sua esposa, para Sim. sua filha, para os seus pais, seu relacionamento com seus pais, enfim. Porque você se ressignificou em Exatamente. muitas áreas. Isso trouxe benefícios para o seu convívio da sua vida social e trouxe benefícios financeiros? É isso que eu ia perguntar, do Trouxe. faturamento. Você já me deu spoiler que dobrou. Conta pra Do gente. ano passado para cá, nós dobramos o faturamento da empresa. Lógico, não tá onde eu quero, lembra? O eterno insatisfeito. Sim, o eterno né? insatisfeito. Eu sou grato a tudo, Isso. pelas coisas boas e pelas coisas que não tão boas. Mas você precisa colocar ali um alvo, né? Senão, qual a motivação de manhã? Já bati a meta mês passado, vai ficar fácil bater de novo, aí você não vai prospectar mais, ou aumentar ali, talvez, o nível de qualidade do que você exige para execução ali da manutenção do motor, né? Sim, a qualidade lá é primordial, a gente sempre busca, mas Os assim, fornecedores a primeira também. coisa que eu falo para as pessoas lá dentro é assim, faça com excelência. Depois que você aprender a fazer com excelência, você aumenta a velocidade. Boa. Então, primeiro Treino. É treino constante. Então, primeiro se torne boa e excelente naquilo. Fazendo mais do mesmo, você fica excelente, né? Exatamente. Aí depois você aumenta a velocidade. Você procura formas diferentes de se executar em menos tempo. Boa. Então, assim, é por isso que hoje a gente tem uma equipe enxuta. Pessoas já perguntaram, né, concorrentes, parceiros de trabalho, como que você consegue entregar certos resultados, né, com uma equipe tão enxuta? É porque eu valorizo a equipe que eu tenho e eu tenho pessoas qualificadas para aquilo. E você dá os treinamentos e dá as ferramentas, né? Para eles. O seu prazo é muito maior pela sua equipe ser enxuta ou é um prazo conivente com os concorrentes? Na verdade, a gente entrega um prazo menor. Menor. Uma equipe tão pequena. É por isso que a gente entrega, assim, se mantém dentro desse mercado há muitos anos. Sim, como porque referência. E nunca se esquecendo da qualidade. Sim. Então, assim, eu acho muito importante. Primeiro vem a qualidade, depois vem o prazo e depois vem o restante. Então, assim, a gente foca muito na excelência do serviço em curto espaço de tempo. E como faz para precificar? Não precisa, assim, entrar em valores. Você até disse das metas, que quando você se ressignificou, foi estudar o autoconhecimento mesmo. Aí você começou a aplicar atitudes, comportamentos, autoconhecimento para sua vida de saúde física, né? Começou a praticar exercício, cuidar da sua saúde, da sua vida emocional e aprendendo todos os dias a melhorar o seu mindset, seu pensamento, e isso repercutiu no seu faturamento, dobrou o seu faturamento. E como você aprendeu, ou como é o seu caminho de determinar a precificação dos serviços executados pela Utiama? Na verdade, os preços são muito próximos, todo mundo do segmento, ele segue mais ou menos Tem a uma WEG. tabela? Na verdade, seguem a WEG, né? Tá. Para motores tradicionais, Certo. né? Que são os motores alternados, E né? a WEG é uma das maiores empresas Sim. do Brasil, né? Então, ela é referência Referência. em termos de tabela de preço. Tá. Aí, assim, tem equipamentos especiais que eu sigo a linha do quê? Cobre o justo. Então, a gente faz o levantamento de quanto custa um equipamento novo e cobra um preço justo perante ao novo. Que é uma recalchutagem, né? Isso. É um reparo. Mas os motores, já teve clientes nossos que já chegaram a falar assim que eu tinha trocado o motor dele. Porque ficou melhor do que quando ele comprou novo. Isso. Quase isso. Eu entendi. Bem próximo disso. Uau, que exime a manutenção, né? Sim. Então, assim, a gente procura entregar sempre o nosso melhor. E aí, dizendo sobre metas, e aí pra gente já Então, indo pro caminho, pra gente finalizar, infelizmente, passou Ok. muito rápido, mas foi muito quantitativo em informações, uma qualidade maravilhosa. Você trouxe muitas informações, foi muito recheado aqui, muito denso o conteúdo que você nos ensina. Gratidão. Indo para esse caminho mesmo, as suas metas, você disse que conseguiu isso, não é um número fácil, dobrar o faturamento nos últimos 2 anos, mas você está insatisfeito, você tem maiores metas. Onde você quer chegar, e você quer chegar executando esse mesmo core do que você está fazendo, ou você tem um objetivo de talvez ampliar, colocar mais algum tipo de serviço, e aí sim, ter a sede própria, aumentar o faturamento em tantos %. Como é que é? Então, a gente desmembra, na verdade, o assim. sonho do CNPJ mesmo. A minha meta mesmo atual, a minha próxima meta, a meta atual é faturar pelo menos 1 milhão mês.
E tá muito longe do que vem seu Um faturamento? pouquinho. É por isso que eu falo assim, ó, tenha metas de curto prazo, médio as de prazo e longo prazo. Sim, A de longo prazo é 1 milhão por mês, tá. né? Mas, Isso vai te fazer, em paralelo, já ter ali o seu fundo de caixa para realizar o sonho da sede própria? sim, sim. Com esse número de faturamento, você consegue ali galgando um fundo para comprar sua sede. Hoje, na parte de gestão lá de processos que a gente está criando tudo. Inclusive a parte de 13º, por exemplo, que eu deixava só para os últimos meses do ano. Lembrava em outubro. Outubro para novembro. Aí pegava empréstimo. Não, a gente nunca precisou. Que bom. E assim, eu nunca precisei fazer antecipação de recebíveis e nem empréstimos. Porque perde-se muito, Ó, né? o único empréstimo que eu tenho foi quando eu fiz a nova, assim, a gente estava fazendo essa mudança para a nova sede, que aí eu precisei de um capital muito maior. E para investir em equipamentos, né? Para investir em equipamentos, pra mobiliar ali estrutural, tudo, para estruturar a fábrica. Mas assim, fora isso, a gente sempre trabalhou com capital próprio. Foi um investimento, foi um aceite do empréstimo, mas muito bem pensado, não foi na emergência. Não foi emergencial, foi calculado. Perfeito. Então, assim, eu preciso de tanto para poder terminar da forma que a gente precisa e o resultado tá aí. A gente estamos dobrando, né? Estamos aumentando de pouco em pouco o número de clientes, né? Mesmo escolhendo os clientes. Eu falo que aprenda uma coisa, não aceite tudo na sua vida, do jeito que a vida... Do jeito que vem. Vem. Porque assim, então hoje eu escolho os clientes sim. Se for cliente tóxico, demita. Porque Demitir clientes. Demita o cliente tóxico. É um tema bem interessante para a gente pode levar para um próximo podcast. podcast. Que é o que você disse, que não precisa e não admite que coloquem preço no seu trabalho. No meu serviço. No seu serviço, no seu expertise, né? Normalmente, nas reuniões, eu faço o meu cliente entender o valor do meu serviço. Primeiro eu entrego, depois eu falo quanto que vale o meu serviço. Primeiro você conquista, né? Você deixa Exatamente. ali o cliente com aquela satisfação em ter contratado a sua mão de obra para a manutenção daquele motor. Uma vez que ele viu qual que é a régua alta, como que é executado o serviço, aí você fidelizou. Tem clientes nossos que mantêm desde a época que o meu pai era funcionário. Nossa, grandes empresas, assim, grandes fábricas. Que aí também já está numa segunda ou terceira geração de comprador que compra com vocês. Vocês continuam como homologados principais dessas fábricas. Meu principal fornecedor de material, ele fornecia para o meu pai quando ele era funcionário. Então, assim, todos eles têm mais de 30 anos junto com a gente. Isso é um segredo, né? Você acha que é um segredo, é uma estratégia, é um segredo bom. Manter bons parceiros fornecedores e clientes que saibam valorizar, fidelizar mesmo, mantendo, você não... Isso que eu sempre falo também, mas quem sou eu? Na visão dele, óbvio, ele tem muito mais bagagem para dizer. Você precisa fidelizar em qualquer segmento, né, Cláudio? Exatamente. Para ter a recompra, porque a recompra é um faturamento que mantém, passivo. Exatamente, é o que mantém a empresa. Muito suor, a recorrência. É muito trabalho, você toda hora tem que ficar prospectando. Porque se você foi lá, prospectou, eu prestei um serviço para a Utiama, não faturei. Prestei o serviço, mas não conquistei, não foi a contento. A Utiama nunca mais vai nem cotar comigo. Aí aquele pedacinho, aquela fatia do faturamento, na semana que vem, no mês que vem, eu preciso ir lá correr e suar para conquistar um novo cliente, para cotar comigo, para me dar uma chance de fechar pela uma primeira vez. Então, essa coisa da fidelização e da recorrência... me diz se eu tô certa, se faz sentido. É o que dá uma base de faturamento para você e uma segurança e uma consistência. E aí, com certeza, sem desespero, você vai aumentando o seu faturamento, prospectando ali com qualidade e escolhendo bons clientes para ir aumentando o seu faturamento. Ou até com a fidelização desse seu cliente que te deu uma fatia do que ele tinha de serviço, mas ele viu que você tem muita qualidade, bom preço e prazo, ele vai abrindo para você mais contratações e mais serviços. É isso, Cláudio. Só para te falar assim, então, na verdade, assim, a empresa, só para você ver, eu tenho muitos anos de empresa e eu não tenho área comercial na empresa. Mas você é o comercial. Não, eu sou o comercial. Mas, porém, pela entrega da nossa qualidade de serviço... é passivo. Você não precisa fazer um comercial ativo. Eu não tive... Eu tinha uma noção, mas durante a gestão de processos que eu tô lá, de análise de números empresariais, o que acontece? Eu analisei que uns 88% do meu faturamento... 88% é muita 88% do meu faturamento
É recorrência? É recorrência. É cliente que já é da casa. É cliente da casa. Que ótimo. Aí, assim, eu tava colocando força, né? Que a gente abriu a parte de tráfego pago, toda essa parte. Marketing. E a Marketing parte do marketing digital. Começou a pagar as publicidades Isso. mesmo. Aí eu tava focando, faz uns 3 meses que eu tava focando e esquecendo da onde realmente vem o meu maior faturamento. Aí eu voltei, então seja humilde, coloquei menos energia no tráfego, Sim. né? Energia e investimento. Não né, esqueci ele tá lá rodando, trazendo leads? trazendo leads, porém, eu comecei a focar em o quê? Não, o que eu posso entregar a mais para o meu cliente? E é isso. E aí começou o quê? De uns meses para cá, os meus clientes começaram a indicar clientes para mim, assim, sem eu pedir. Então eu não preciso nem mandar um formulário, tipo, pô, tem indicação, alguma coisa assim. Não preciso. Então eu aumentei bastante a parte de indicações só pelo fato de eu entregar algo a mais para o meu cliente. E se nós formos falar ali de forma popular, né, de forma até simplista e de qualquer segmento, na famosa assim, conta de padaria e tudo mais, sempre disseram que a maior propaganda é o boca a boca, né? Exatamente. Eu muito satisfeita com o serviço, pode ser o serviço de manicure ou o serviço do pediatra do meu filho, é ele que eu vou indicar. E é isso que acontece organicamente com seus clientes, é orgânico. E aí o concorrente do seu cliente ali, talvez, ou um parceiro do seu cliente que precisa desse serviço, seu cliente ali com segurança e com satisfação fala, não, fala lá, conversa lá com o Cláudio, você já conhece a Eletrotécnica Utiama e te indica. Sem precisar ser... aquela indicação do núcleo quente. São clientes do núcleo quente, né? Da lista quente. Da lista e quente. você ali alvejando e tentando tanto uma lista fria Fora. com o mundo da internet. Com os pagos, né? Com as publicidades então, pagas, aí patrocinadas. Eu aumentei o faturamento só pelo simples fato de fazer uma simples mudança. Então, assim, aí o próximo passo é realmente, eu posso aumentar o meu valor agora? Então, assim, tem uma análise, mesmo, né? tem uma análise lá que nós fizemos com dados de uns 20 clientes. E é assim, se desse um certo número, você podia aumentar o seu preço que eles iam se manter sem reclamar. E aconteceu. Nós aumentamos o ticket médio do nosso serviço e não teve uma objeção. Não teve. Eles aceitaram esse reajuste. Aceitaram numa boa o reajuste. Então, assim, aumentei o meu faturamento com uma simples mudança de tabela. De entrega. De entrega de tabela. De tabela. Perfeito. A gente vai finalizando, okay. então. Eu agradeço. Foi extraordinário. Eu queria que você deixasse uma mensagem, enfim, falasse para os nossos... Porque nós temos espectadores empresários ou pessoas que estão ali com vontade de começar, às vezes pouca coragem para empreender, ou os espectadores que gostam do mundo dos negócios mesmo e com as suas lições de vida, com o seu caso de sucesso, a gente aprende não só para a vida profissional, aprende como executar para melhorar cada dia 1% a mais, né? Então, se você quiser deixar um recado aí para os nossos espectadores, convidar para suas redes sociais, para as redes sociais da Utiama, fica aqui. Agora o recado microfone é teu. O recado é super simples. Eu falo para as pessoas, olhe para o seu passado, para você saber os erros que você não cometerá mais. E sempre olhe para o futuro, mas sempre presente. Se mantenha presente, não se fica preso no futuro. Senão vai ficar ansioso, né? Por causa que é a maior doença, né? A ansiedade. Então, assim, olhe para o futuro, para onde você quer chegar. Mas se mantenha no presente para você ter as metas constantes. Ótimo. Muito obrigada, Cláudio. Parabéns por esse legado, que isso é muito mais valioso do que qualquer faturamento, que o faturamento, enfim, a história da empresa pode vir, às vezes, a diminuir, aumentar, porque o mercado é assim, mas um legado maravilhoso que você tem mantido, né, do seu quiosque, né, do seu pai, e espero que o seu quiosque esteja aí assistindo essa história linda do filho dele trazendo a público e divulgando a história da Eletrotécnica Utiama. Parabéns mesmo, você é um exemplo para a gente seguir, aprender e cada vez também se autocobrar mais para por que vocês conseguiram, por que o Cláudio consegue e a gente não pode conseguir, né? É só tentar ali trilhar o mesmo caminho, os mesmos passos e ter exemplos a modelar. E todos os nossos convidados, todos vocês que com muita
muita generosidade, aceitam vir conversar aqui conosco no Podbext. Nós temos esse reconhecimento, muita gratidão, né? Porque vocês são muito generosos em dividir isso com a gente, nos ensinar, partilhar, inspirar pessoas com os seus insights, com as suas histórias de insucessos, porque a gente aprende a não fazer, porque você já fez, não deu certo, para que eu vou fazer para também quebrar a cara, Exatamente, né? tem um mentor para encurtar o caminho. Exatamente. E se eu soubesse, eu tinha feito muito antes, ter um mentor para direcionar. E a gente tem aí ó. a Bext, o Podbext. E vai para Podbest. Para tentar encurtar o seu caminho. Exatamente. E o que precisarem aí, o pessoal da eletrotécnica, da eletrônica, da elétrica, Sim. o pessoal dos Venha motores, por favor, consultem, venham fazer parte e trocar para agregar aí com esse titã da eletrotécnica, que é Cláudio Te Ama. Muito obrigada. Muito obrigado, Thaís, pelo convite, por toda essa experiência enriquecedora, que eu falo assim que aquilo que a gente não sabe, de muitos. Exatamente, aquilo que a gente não sabe, a gente procura ter muito medo. Isso mesmo. Só que, e assim, aquilo que eu falo, enquanto você tiver medo, você não se transforma. Vai pra cima. Vai pra cima. Se desafie e tenha como se fosse munição de pessoas que já chegaram ali no objetivo que você quer, e aí você andando junto com elas, elas vão te direcionar e te ajudar no caminho para chegar ali no topo. Né? Gratidão, Thaís. Obrigada. E vamos juntos para um próximo nível. Com certeza. E sempre tem. Lembre-se disso. Sempre tem. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Coloque os seus comentários, comenta, segue o Cláudio, deixa aqui a sua dúvida, o que você ficou de questionamento para ele. Ele pode aqui acompanhar os comentários e chegar até você através da sua rede social e esclarecer essas dúvidas. E coloca aqui também dicas, pede pra gente quem você quer ouvir, de qual segmento, qual dúvida, qual tema você quer para o mundo dos negócios, que nós vamos trazer pessoas aqui desse segmento, vamos trazer cases de sucesso para esclarecer essas dúvidas com vocês. Obrigada por ficar com a gente até o final. Esse foi mais um episódio do Podbext, um podcast que é a extensão da tua empresa. Obrigada!